Fala galera, beleza? Tá começando o 9º episódio do podcast Além do Dinheiro. Eu sou o Arthur e tô sempre ao lado do meu grande amigo Geon. Fala, Geonzinho, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao 9º episódio. Geon, metade do ano já foi, hein, cara? Cara, Estamos emblemático. dia 2 de julho de 2024. Eu acho que esse ano pareceu quase um ano em... Opa, buguei. Um ano em 6 meses? Um ano em 6 meses. Porra, como que foram as metas do ano aí, Geon? Deu uma revisada? Porque a gente faz meta pro ano. Cara, a gente E conversa aí? muito sobre isso, né, cara? Chega final do semestre, parece que passou o ano, daí você separa sua mente em 2 períodos do ano e agora tá naquele período que eu preciso de férias. Eu preciso de uns 10 dias de férias Pra pensar. pra recomeçar. As metas já estão traçadas, mas... Cara, eu dei uma mente revisada nas minhas metas do ano. Tem coisa que eu vou ter que correr pra bater aí. Tem umas que eu já bati, legal, foi legal ver isso. Mas tem algumas outras que vai ser difícil. Por exemplo, eu coloquei que eu queria fazer 300 exercícios nesse ano, né? Eu tô em 129. Então, cara, vou ter que dar uma acelerada aí pra poder correr atrás desses 20 dias aí pra trás. Mas você sabe que esse negócio do exercício aí, cara, quando você olha pro ano inteiro, e se joga esses números muito altos, é muito difícil, né, cara? Quando você começa a separar em mensal, e é o curioso que esse ano é o ano que eu mais tô fazendo exercício. Eu somo ele, tá dando muito mais do que os outros anos que eu fazia ou não. Você olha no mês, né? Exatamente. É meta, cara, pra quem tá vendo isso e não faz meta, tem que voltar no episódio 3. Cara, foi um dos primeiros que a gente falou bastante sobre metas, né? E o convidado de hoje, quem é? Cara, hoje é o seguinte, é um assunto que eu particularmente, adoro. Eu imagino que você que está nos ouvindo e nos assistindo goste de comer. Eu gosto muito de comer. A gente estava conversando aqui fora do ar, antes de apresentar o nosso convidado, que inclusive eu e minha esposa, a gente decide os lugares que a gente vai viajar pela culinária, de tanto que a gente gosta. Então, hoje eu tô bem empolgado com o episódio, porque é sobre comida. É, né, cara? Agora você vai poder julgar até a comida do nosso convidado. Exatamente. Ao vivo. Será que ele trouxe? Não, então. Esse é uma polêmica do meu Instagram. Que eu comecei com uma brincadeira de ir nos restaurantes, tirar foto e avaliar se, né, pelo meu gosto, se a comida estava boa pro meu gosto ou não. E aí, o pessoal do meu Instagram fica meio bravo, que eu não dou 10 para todo mundo. Então, eu sou um avaliador criterioso. Poderia trabalhar no Guia Michelin, cara. Então, cara, hoje para falar sobre culinária, sobre comida, sobre tudo que a gente gosta de apreciar, temos hoje o prazer de receber o chefe Igor Marchesini. Tudo bem, Igor? Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite, primeiramente. Prazer estar aqui com vocês. Ainda mais conhecendo o João desde criancinha. Ah, eu gosto. Já deu um spoiler aqui. Eu gosto da galera que conhece o João de pequeno, porque sempre tem história boa. Eu sempre tento puxar essas histórias. Pô, obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. E vamos lá. Gente, para quem não conhece, o Igor é formado em administração de empresas com pós-graduação em gestão de gastronomia pela Universidade Positivo e também é chefe de cuisine e restaurateur, pâtisserie e boulangerie pelo Centro Europeu. Trabalhou em alguns restaurantes em Curitiba para depois passar um tempo fora do Brasil. Cursou o ICIF e passou pelo restaurante Piccolo Lago na Itália e depois em Nova York fez o ICE, onde passou pelo restaurante Anissa. De volta a Curitiba, Igor trabalhou no restaurante Manu antes de abrir o restaurante Igor. O restaurante que leva o seu nome tem 6 anos e está na 28ª posição do ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil, segundo a Exame. É um restaurante de cozinha autoral que trabalha somente com menu degustação e utiliza técnicas do mundo todo com ingredientes locais. Em uma noite de trabalho, por ser uma sequência, são servidos até 300 pratos no restaurante. Caraca, isso? Você quer contratar ele para ser pouco, seu né? marketing? Eu tô precisando. Cara, eu queria saber se eu falei certo as palavras em francês, né? Porque eu treinei isso em casa. Porra. O que o povo não vê, né? Atrás das câmeras. Nossa senhora, na frente do espelho, assim, falando pâtisserie. Caraca. Não, deu tudo certo. Que currículo, hein, Igor? Legal, cara. Muito legal tudo isso que a gente falou. E, gente, antes de eu passar a palavra pro Igor falar sobre a história dele, eu queria pontuar o que são essas insígnias que eu comentei aqui.
Eu falei do ICIF, falei de 2 restaurantes e falei do ICE. Para você que não conhece, não entende muito sobre o mercado de gastronomia, eu vou pontuar para vocês o que são essas coisas que o Igor fez durante a vida dele, tá? O ICIF é um instituto de culinária italiana fundado em 1991 por chefes italianos e que tem como objetivo formar especialistas em cozinha do país, onde o Igor estudou. O restaurante Piccolo Lago, na Itália, que o Igor trabalhou, é simplesmente um restaurante com 2 estrelas Michelin. O ICE é um instituto de educação culinária que fica em Nova York e foi eleita a melhor escola de culinária em 2016 pela autoridade culinária The Daily Meal. E hoje é considerada a 5ª maior escola de gastronomia do mundo. E para finalizar, o restaurante Anissa, onde o Igor também trabalhou, era comandado pela chefe Anita Lo, que possui também uma estrela Michelin. Então, para vocês entenderem o tamanho do convidado que a gente tem aqui hoje, por que ele tem tanta propriedade em falar sobre gastronomia. A introdução foi digna. Foi Agora, ainda mais que eu sei complemento. Pois é. Acho que passei Fica sem jeito. Passei por tudo, será? Eu acho que isso foi um resumo, né? Um resumo? Boa. Igor, então, cara, para começar, conta pra gente um pouco da sua história, passando lá pela sua infância na Austrália, né? Diferente, até o momento que você descobriu a sua paixão pela culinária. Pois é, esse é um ponto, acho que, onde começou tudo, assim, esse interesse pela gastronomia, que lá o high school fazia algumas matérias não convencionais. Então, fazia ciências marinhas, fazia música, fazia artes, fazia camiseta lá na aula de artes, fazia marcenaria, tinha aula de culinária. Então, quando eu voltei para o Brasil, até acabou voltando um pouquinho antes, senão eu ia chegar no vestibular e eu não ia conseguir fazer nada. Até tive muita dificuldade nessa parte, que para fazer equivalência ali nas provas do cursinho, nossa, eu fazia a prova, não passava, não passava. Até a primeira redação do cursinho, aquela sala com 200 pessoas, né? O professor de português foi lá. Aqui é uma redação muito ruim, né? E daí tava todo o tempo verbal tudo errado. Eu falava tudo e não era o amo, né? Então, eu olhava para trás para meus amigos e falava, putz, essa aí é minha. O cara tá me dando de exemplo lá na frente, sou eu. E daí fui correndo atrás, né? E eu queria fazer vestibular para música, artes, alguma coisa do gênero. Aí meu pai falou, faça administração antes que vai te dar um suporte para o que você quiser fazer, né? Exato. Então, eu segui nessa linha e daí fui fazer estágio na área, fiz estágio em marketing na Britânia, na época. Uhum. E daí fui procurar um outro estágio e não estava achando na época. E eu lembro do Centro Europeu, até tinha uma tia que trabalhava lá, e ela sempre me falava, é muito bacana, tudo mais. Eu falei, vou aproveitar esse tempo e fazer um curso. E me matriculei e me apaixonei. Eu falei, é isso que eu estava buscando, para conciliar com a administração, porque a gente fica na administração sempre pensando em fazer negócio, fazer uma empresa. E eu não tinha assim, eu falava, putz, eu vou abrir vou tocar em barzinho, eu falava, eu queria ser músico, Queria ser músico. Fazer uma empresa que toca em casamentos. Exato. E daí, uni o útil ao agradável ali, comecei nas 2 áreas juntos, né? Mas você fez um curso de gastronomia mesmo No Centro Europeu, na época. E é interessante assim, essa tua vontade, essa tua ideia de querer ir para o mundo das artes foi muito influenciada pela cultura australiana, de que Sim. você viu lá. Qual que é a diferença, assim, principalmente por mais que você não tenha estudado aqui esse período, né? Mas qual que é a grande diferença que você vê desses 2 tipos de ensino, assim? Eu estudava numa escola pública lá, que tinha uma qualidade absurda. Tinha amigos das escolas privadas lá também. Só que lá o pessoal estudava para terminar o high school e ser mestre de obra. E o cara ia estar ganhando muito bem quando terminasse o high school. O outro era para ser bombeiro, o outro açougueiro. E eu estava convivendo com essas pessoas e acabei me espelhando muito nelas também, né? Pelo estilo de vida. E quando eu voltei para o Brasil, todo mundo estudando para ser advogado, médico.
Falei, Caí no lugar errado. Caí no lugar errado. Mas o contexto que você foi pra Austrália é um pouco diferente também, né? Porque você saiu daqui do Brasil, você sempre morou aqui em Curitiba e você acabou caindo de paraquedas na Austrália. Sim. Isso também é uma diferença. Eu cheguei lá na escola internacional, né? Quando eu cheguei. Só que a escola internacional lá é uma escola onde os refugiados vão. Então foi bem na época do tsunami. Então eu estudava com gente que passou pelo tsunami, tinha gente do Vietnã, tinha gente da África. Eu chegava lá na escola, tinha aquela mesona cheia de roupa, assim, para doação. E o pessoal colocando 2, 3 calças para levar para casa. A minha mãe fazia serviço comunitário, uma vez jogou um computador no outro lá, não sei o quê. E a gente meio assustado com a situação, né? Assim, o que aquelas pessoas estavam passando, né? Sim. E... Um contexto completamente diferente do que provavelmente você vivia aqui, né? Sim. Porque você chega num país diferente. Você tinha quantos anos na época? 12. 12 anos. Cara, na fase que você mais tá com vergonha ou tentando se adaptar em alguma coisa, você chega numa cultura nova, numa escola deixando nova. os amigos da escola aqui, que Exato. naquela época a gente já não tá muito com os pais, já quer meio sair de casa, assim, né? Ir pro... ficar na rua. A gente vê a realidade do Brasil aqui, a gente vive ali, quando você tá na classe média pra cima, a gente tem uma vida muito confortável, embora o Brasil seja instável, a gente tem uma vida estável nessa casta. Sim. E quando a gente vai pro mundo desenvolvido, lá eles têm um convívio entre todas as castas muito mais do que aqui. Então acho que esse é o maior choque, além do cultural, é você ter esse tato, né? Com, pessoas que saíram do tsunami, tiveram que recomeçar, refugiados, ou pessoas que estão atrás de outros objetivos que muitas vezes aqui você não tinha contato. Uhum. E isso aí foi o que te guiou aí para ir para esse lado mais criativo, esse lado mais da culinária, foi o que... Eu sempre que gostei eu fazia aula de pintura quando criança, assim, e violão, música, sempre gostei bastante. Mas lá as matérias eram um pouco fora do convencional, né? Eu acho que eu já falei essa parte. Não. Não falei? Não? Era um pouco fora do convencional, porque eu fazia ciências marinhas, culinária, música. Então, não tinha uma grade curricular aqui para você entrar no vestibular. Era avaliado para entrar na faculdade lá pelas suas notas. Então, tinha as turmas lá, avançado, médio e básico. Sim. Então, quem você via que estava querendo ir para a universidade lá, estava só nas matérias mais top, assim. Uhum. E quem você via que ia seguir para uma outra carreira, estava na mais tranquila, curtindo o high school, né? Aquela festa arada e tudo mais. Curtindo os amigos e não preocupado com qual é o futuro, né? Exato. O futuro é confortável, né? Muitas vezes, quando um país desenvolvido, ele sempre é confortável. Exatamente. Diferente daqui, né? É muito diferente. Você tá com 12, 13, 14, quanto mais você vai ficando mais velho, ele chegando perto do vestibular, você já tem que ter uma ideia. Se você for parar pra pensar, é relativamente jovem, né? Que as pessoas tomam essa decisão da profissão que vai seguir. Então, você vê pessoas hoje com 30 anos mudando de carreira, 40, às vezes com 50. Essa eu acho que para mim é o grande problema do jovem e do mercado de trabalho e até mesmo das universidades, que você com 17 anos você é obrigado a escolher o que você quer fazer o resto da sua vida. E com 17 anos você não tem nenhuma maturidade, né? Muito novo, né? Muito novo. Você se baseia, às vezes, pelos seus pais, pelos amigos dos seus pais, e aí você toma uma decisão de alguma coisa que, cara, 10 anos depois já não faz mais sentido e você tem 27. Isso é interessante, que até o seu pai foi muito sábio de falar pra você fazer administração, porque é o curso coringa que a gente fala, né? Então, se você quiser tanto tocar numa banda, ter a sua própria banda, trabalhar com qualquer coisa, te dá uma base de fazer um negócio. Que acredito que tenha sido que foi uma base, pelo menos, para você começar a entrar nesse mundo gastronômico de estudar o mundo e depois abrir o seu próprio restaurante. Sim, então, sempre foi um sonho. Já pensava em abrir, né? E depois dessa história do Centro Europeu, até você entrar nessas escolas aí de grande renome e trabalhar nesses grandes restaurantes, como que foi essa jornada? Cada lugar que você passa é um desafio, né? Desde o primeiro trabalho, aí você vai para uma outra cozinha, tudo diferente, daí muda de volta o chefe, é outra coisa, e daí você vai indo para os padrões Michelin também, uma realidade que você nem imagina, o padrão que eles têm
prato, servia aquele prato, né? Nossa. A gente em Curitiba hoje tá crescendo bastante nesse estilo de restaurante, mas há 10 anos atrás era uma coisa que tinha pouquíssimo, né? Tinha o pessoal começando a desbravar assim e colocar um produto assim no mercado, mas eram poucos. Então, quando eu lembrava que eu fiz o Centro Europeu e criei para São Paulo, e via muito chefe de lá também, né? Só que daí consegui entrar no Manu, que é uma referência para mim, me ensinou muito ela. Então... Coisa que lá fora era mais comum, eu imagino. Sim. Essa cultura de restaurantes, de, né, elevar o nível da cozinha, elevar o nível da comida, algo que aqui em Curitiba não era tão comum e lá fora era. Equipamentos, assim, que a gente nem tinha ouvido falar, e chegava lá e tinha tudo. Já tinha. E hoje que está chegando aqui. Caramba. Então... E eu tenho uma curiosidade de o que é um restaurante de cozinha autoral. O que é e por que você escolheu esse modelo de restaurante para abrir o Igor? O Igor eu resolvi, sempre quis entrar nessa área de menu pelos lugares que eu tinha passado, né? Mas quando eu abri o Igor, no plano de negócios era oferecer uma experiência com começo, meio e fim. Então eu queria que todos que entrassem lá comessem desde o pão até a sobremesa, né? Para ser um jantar completo realmente. E acabei engessando cada vez mais o modelo, porque antes, quando eu abri, você tinha o menu à la carte e você vendia eu tinha um combo. Você podia escolher 6 pratos do menu. Só que pra gente era igual jogar uma bomba dentro da cozinha, porque chegava uma mesa de 10 pessoas lá, cada um escolheu de um jeito. E foi dificultando cada vez mais o estilo de serviço. Uhum. Então, quando a gente ganhou o primeiro prêmio em 2019, pela Gazeta do Povo, eu falei, agora a gente vai deixar só o menu, a degustação e o à la carte. Daí parou de vender o à la carte, vendia só a degustação. Eu falei, acho que é um sinal, vou seguir nessa linha que é o que eu sempre quis fazer, né? E daí eu tô desde então nessa pegada, trocando o menu de... Assim, eu tive alguns paliativos assim para não assustar os clientes durante essa jornada. Então tinha o menu de 10 etapas e o de 5. Então o de 10 eram as últimas criações e o de 5 sempre clássicos da casa. Aí chegou num ponto que eu sempre acabava trazendo pratos antigos para o clássicos. E faz uns 2 anos que eu sempre trabalho menu agora é longo. O longo é os últimos testes. E o curto, clássicos, eram o menu passado. Então, chegou nesse ponto. E hoje a gente está só com um menu na casa. Então, vendo ele no formato longo e curto. Sempre com as últimas criações. De 6 em 6 meses a gente troca. Então, mantém mais fiel a sazonalidade, que era uma coisa que quando eu trabalhava com um depois do outro, sempre dava problema. Então, era uma fruta que não estava na época, alguma coisa assim. E a gente está sempre trabalhando para trazer o próximo menu para a próxima temporada, né? E como que é? Então, para você classificar um restaurante como autoral, a comida tem que ser 100% criada por você? Como que é essa tipagem do restaurante, né? É que ele tem o contemporâneo, que são algumas combinações ainda um pouco clássicas de uma cozinha nova. E o autoral é mais da cabeça do que o chefe está querendo propor ali na mistura dos ingredientes, né? Então, pode alguma coisa não fazer nada de sentido e surpreender muito, né? Não tem uma receita. Não tem uma receita. Do teu feeling, do teu... É padronizado. Do teu sentimento ali na hora de você estar criando, de falar, puta, acho que eu vou tentar combinar isso com isso. Uma linha muito parecida o contemporâneo com o autoral. Você pode fazer uma cozinha autoral inspirada em pratos antigos, mas o contemporâneo já pede novidade, né? Então, acaba misturando um pouquinho, mistura um pouco também com fusão. Aí você pegou uma inspiração asiática com uma italiana e juntou. Rapaz, agora você me bugou. Combina isso? Cara, agora você me bugou de uma maneira. O cara falou de contemporâneo, autoral e fusion. Meu Deus do céu. Pra mim, a fusão da comida italiana com asiática é o yakisoba. Você juntou o macarrão com frutos do mar e é isso, tá feito. Mas não tá vendo? Porra, eu só gosto de comer mesmo, não tem nada.
Mas como que é, assim? Como que é essa fusão? Como que funciona? É mais ou menos isso? Ou não? Eu sempre gostei de trabalhar numa linha de entender muito bem a cozinha clássica de cada país. Então, ver lá na Tailândia como que é mesmo, como que o japonês faz, para realmente fazer com respeito à tradição depois as mudanças, né? Para não chegar assim e misturar tudo e ficar uma loucura e ninguém entender nada, né? Fica tipo, no final de semana, quando você junta todas as comidas da semana. Restauranto. Isso! É o famoso frase francês. O clássico. Que a minha mãe, ela é premiada nesse prato, nessa culinária. Cara, e como que, ó, hoje, por exemplo, uma grande dúvida que eu tenho sobre esse nicho em específico é como que você entra nesse ambiente. Por que isso? Porque, pô, existem vários tipos de cozinha. Pô, bandejão, vou dizer, do mais baixo. Lá do bandejão até o autoral, vamos dizer. Cara, você tá num nicho muito específico que, cara, o ticket alto. É o topo da cadeia, né? É, você tá basicamente buscando ali, brigando pra talvez um dia chegar no Michelin. Eu imagino que deva ser um grande sonho seu. Sim. E aí, como que você cai nesse nicho? Como que você faz pra entrar? Como que foi essa história? Porque, cara, parece que a história tá muito simplificada pra mim. Pô, não, fiz aqui um curso e de repente tava aqui. Não, pô, não é bem assim. Tem o meio do caminho aí. Eu quero saber esse meio do caminho entre o curso no Centro Europeu. Centro Europeu até esse, pô, tô no topo do mercado aqui em Curitiba. Quando abri o restaurante, ele era bem mais simplificado, né, do que é hoje. Eu pensava em seguir uma linha de onde eu havia trabalhado, algo parecido, e fui começar com o pé no chão, né? Então, eu falei, eu vou abrir um negócio pequenininho, a minha esposa abriu comigo, ela cuidava do salão e eu da cozinha. Falei, acho que é um formato que dá para fazer, né? Uhum. Lugar pequeno. Ela vinha de uma formação de nutricionista, não trabalhava na área também. E eu já tinha visto muita gente no salão trocar de área e aprender rapidinho. Então, ela foi muito bem nesse ponto. E falei, acho que vai ser um começo. Eu sempre sonhei de ter uma hamburgueria, uma pizzaria, assim, formar um grupo. Eu preciso começar por algum lugar. Meu pai briga comigo até hoje, que tinha que ter aberto uma loja de massa, assim, mais tranquila do que aberto um restaurante antes, né? Só que eu tava naquela... Folgação. Voltado de tanta experiência, tanta coisa na bagagem, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa com a minha cara, né? Criar uma marca. Uhum. Então, acho que hoje foi muito benéfico, assim, ter uma marca antes para depois ir para outros segmentos. E estruturado o restaurante, né? Interessante, então, você fez, pelo que eu entendi, o caminho contrário. Você primeiro fortaleceu a marca e depois, ao longo do caminho, você foi adaptando o cardápio do restaurante pela demanda dos seus clientes. Foi isso ou foi... Quando eu abri, assim, falam em Curitiba é um restaurante sem mignon, por exemplo, ou sem massa, né? Não dá, falam que não dá certo. Não funciona. Não Nunca funciona. tinha parado pra pensar nessa analogia. Então, eu abri lá um mignon do meu jeito, só que do meu jeito tinha uma churrascaria, tem uma churrascaria até hoje, em Santa Felicidade, chama Costelão Amantino. Sim. Lá tem o espeto de xixo. Eu falei, o meu prato de mignon vai ser o espeto de xixo do Amantino. Uhum. Então, eu peguei todos os elementos da mesa e montei um prato. Então, tem a polentinha lá frita. Só que a polenta lá é com fubá branco. Uhum. Eu fiz uma polenta branca e, para representar a casquinha dourada, eu fiz uma farofinha de milho fresco. Aí, o xixo, eu trouxe o mignon temperado passado na churrasqueira. Uhum. E daí, a folhinha de escarola, aquela conservinha de cebola era para ser no vinho tinto, né? Eu fiz só no cebolinha roxa mesmo. E coloquei o mignon com a minha cara. Da mesma forma, o carbonara, assim, coloquei quando abri o restaurante. E foi passando tudo tempo. isso, me deu fome, cara. Porra, tá louco, cara. Cruel não ter trazido um pratinho pra gente. Esse lugar aí, o Amantino, é bem gostoso, cara. É bem gostoso. É um clássico lá de Santo. Porque a galera vai pra Santa Felicidade pra ir no Madaloso, comer frango e polenta, com gordura. Pô, não faz propaganda contra aí. Não, é bom pra clássico caramba, pô. da cidade. Foi uma delícia. Eu passei minha vida inteira indo lá, vou até hoje. Galera vem de fora, quer ir lá e a gente vai junto. Mas o Amantino, ele é diferente. Ele é bem, cara, ele é bem pequenininho, assim, entrada bem escondida. É que até hoje tá quem tá na churrasqueira é o dono mesmo, né? Ah, é?
Daí o filho dele abriu um bar na frente. Então, você sabe que eles estão lá, né? Que é do mesmo jeito. Puta, que massa, cara. Que massa. Eu não sabia, ó. Não tinha essa informação O mundo gastronômico, viu, cara? Tem que melhorar os seus conceitos, conhecimentos sobre o mundo gastronômico antes de ficar dando nota pra comida dos outros. Ah, cara, eu vou no meu paladar. Igor, queria entender um pouco mais, cara, essa ideia que você comentou sobre proporcionar uma experiência para as pessoas que vão comer lá no seu restaurante. O que tem por trás dessa ideia? Como que você organizou para que isso aconteça? Tem uma sequência disso? Como que funciona? Eu vou começar por como a gente faz hoje, assim, que seria onde está mais avançado, assim, toda a proposta. Então, a gente começa com 6 snacks, 6 bocadas. Ali é para meio que aguçar os sentidos, bocadas mais intensas. Eu gosto de começar mais tranquilo também, para depois chegar no prato da carne e o prato da carne ainda ter mais força, né? Então, são essas bocadinhas e depois vem a parte dos pães. A parte dos pães eu acho que é um momento de pegar com a mão mesmo e desacelerar um pouco do menu para te preparar para fazer os próximos 3 pratos principais. Geralmente eu mantenho uma entrada, um primeiro prato e um segundo prato. Daí buscando um pouco daquela jeito italiano de comer, né? Primeiro prato, segundo prato. Então, hoje a gente está com uma massa na entrada, que seria o primeiro prato. Depois tem o prato de peixe e o prato de carne. Delícia. Nesses pratos, assim, geralmente não tem uma guarnição, assim, um peixe com massa. A gente trabalha mais com foco na proteína mesmo, ou se for vegetariano, né? A gente tenta buscar que o legume sobressaia, né? Hoje eu também trabalho aliado com uma chácara ali em Ponta Grossa, que ele me passa, a Chácara Maria Emília. Então, eles me passam, olha, Igor, eu vou trabalhar com esses insumos nessa temporada, tento adaptar para aqueles vegetais estarem no menu. E eu brigava, assim, não brigava, mas quando eu ia fazer foto com o meu fotógrafo, ele sempre queria mostrar mais a proteína. Eu falava, não, mas vamos mostrar essa beterraba orgânica aqui. Valorizar mais do outro lado. Valorizar também a produção local, né? Sim. E daí a gente vai para as sobremesas. Uma pré-sobremesa, sobremesa e seleção de chocolates. Por que seleção de chocolates? Porque geralmente eu tinha sobremesa com chocolate e parei de colocar para ir para sabores novos, para não ficar só mousse de chocolate e tudo mais. Então, as sobremesas, eu geralmente não coloco chocolate. E daí teve um menu que não tinha chocolate na sobremesa e o pessoal falava, faltou um chocolatinho. Era um sorvete de abacaxi com uma panacota de coco, assim, com um chá de erva mate. Era bem fresco para o verão, mas o pessoal gostava, mas faltava alguma coisa. Então, entrou o chocolate ali para ter essa segurança. E tem a pré-sobremesa, daí que eu entrava com algo mais ácido. Para limpar o paladar depois de uma carne, algo assim. Depois o menu inteiro, na verdade, né? Hoje eu faço essa transição com queijo, mas também não é uma regra. É o jeito mais francês, assim, de fazer a transição. E entra com uma sobremesa mais doce. E depois tem a parte de petit fours, que daí a gente fica... Quem tem alguma comemoração, alguma coisa, tem direito aos petit fours da casa, né? O que é isso? O que é um petit four? Pois é, isso que eu ia perguntar. Aí são que não sei. alguns docinhos ali para... vai uma velhinha, assim, tem brigadeiro. Para cantar um parabéns. Para cantar um parabéns. Então, a experiência que você procura entregar para a pessoa, cada prato ela ter uma sensação, um paladar diferente e esses pratos irem se unindo até o final da sobremesa, é isso? Eles têm que fazer sentido com o outro, assim. Às vezes você come, por exemplo... Você pega um prato de menu degustação, às vezes uma ostra, por exemplo. Talvez se fosse numa à la carte, você pode trabalhar com sabores mais intensos, porque você tem uma cartada só, né? Agora, como eu sirvo ali, são 2 trios de snacks. Então, eu posso colocar a ostra mais suave e o último mais potente, porque vai ser um degrau, assim. Vai subindo na escala da comida. Dos sabores, sim. Quando você pensa nessa trajetória e da experiência do cliente, qual que é uma pergunta bem aleatória, né? Porque se for parar para pensar, mas tudo bem. Se você pensar qual é a experiência, qual é o sentimento, por exemplo, qual é o sentimento que o cliente tem que sair após a experiência?
Tem algum, por exemplo, esses 10 pratos aqui, eles trazem esse resultado. Esse aqui devem trazer esse, ou não? Nos primeiros menus da casa, eu ia mais por algumas releituras, experiências de viagens para criar sabores, né? Então, quando eu fiz minha lua de mel, quando eu voltei, eu era Ásia total. Então, mas hoje, como o restaurante tem 6 anos, a gente volta em algumas técnicas que eu fiz lá atrás, já tem uma mochila ali, e tenta combinações novas. Então, eu não sei, é que eu não fico pensando assim tão metódico, tão a fundo, acho que hoje. Muito filosófica a sua pergunta, né? Assim, é por isso que eu disse que foi um pouco aleatório. Eu fiquei pensando, eu entendi onde você quis chegar, porque isso a gente vê muito em filmes, em coisas que a gente vê, né? De documentários, que a pessoa fala, não, a minha intenção com esse prato aqui é que ela remetesse o sabor da infância, remetesse alguma coisa assim. Tem algumas criações que foram assim. Ah, é? Tipo, tem uma que eu fui no sítio da minha avó e tinha lá um doce de abóbora com coco. E eu tava tomando uma xícara de café com leite tirado da vaca, assim, da vizinha. Eu falei, nossa, que delícia, né? Essa mistura. Cheguei no restaurante e fiz uma releitura lá. Aí. Acho que então. Viu? Então a minha pergunta não foi tão existe. O filme mas, retratou assim, certo. A parte de um após o outro, assim, do que a pessoa vai sentir, eu acho que foi durante os anos, assim, erros e acertos do que eu fui fazendo e o que foi adaptando ao mercado de Curitiba para o que a galera gosta. Para não fugir tanto, assim, também. E entrando um pouco nesse assunto, assim, da criação. Como que é o processo criativo de um chefe? Você acorda num dia, você sonha com o prato? Como que você chega até o prato final de falar, não, puta, é isso aqui que eu pensei, é isso aqui que saiu? Hoje a tecnologia está na palma da mão, né? Você liga o YouTube ali, você consegue aprender a fazer qualquer coisa. Não vai me dizer que você aprende, você liga o YouTube e fala, pô, esse aqui é a releitura de hoje. Aí você vai acabar com a mágica do povo. Cozinha autoral, ele vai ter um processo, tem uma magia por trás. Não, mas que nem esses dias eu estava em casa. Daí eu tinha feito um poke na segunda-feira e sobrou um pouquinho de arroz, né? Daí eu falei, putz, preciso fazer um almocinho rápido aqui. Daí eu fiz um sushi de carne, que eu tinha espetinho lá na geladeira. Daí minha esposa falou, nossa, por que você misturou todas essas coisas aqui e deu certo? Eu falei, porque eu vi que na Coreia faziam sushi com carne e eu fiz pra gente, né, almoçar. Pra ver. Mas é que tem, assim, essa segurança de respeitar a tradição, acho que é muito importante porque você segue uma linha certa. E daí você pode brincar em cima depois para chegar em sabores novos, né? Então, você tá passando no Instagram ali. Você viu o cara comendo isso com aquilo. Legal. E vai gravando, vai guardando na cabeça. Foi viajar. Eu vi que o cara comeu arroz com coco lá na Tailândia e manga e ficou legal. Beleza. Daí, uma hora você vai sentar para descrever o cardápio. Eu tenho uma estrutura assim, os 6 snacks, os pães, os 3 principais e 3 sobremesas. Eu preciso de uma pré-sobremesa. Pô, aquele arroz com manga lá, acho que pode ser legal, né? Anota ali. E depois vou pensando em como é que eu vou fazer aquilo funcionar de certa forma, assim. Vou deixar esse aqui mais ácido, mais salgadinho. Será que vai ser legal nessa transição? Não, vou botar para sobremesa, então ficou muito doce. E vai trabalhando dessa forma, né? Cara, olha que interessante, John. Como o processo criativo vem muito das experiências que ele teve. Sim. Então, as viagens, experimentar coisas novas, fazer coisas novas, tudo isso contribui para que você entre na cozinha e crie algo novo, né? Então, sim, de novo, mais um exemplo de experiências. Não, mas isso está trazendo para o nosso mundo, por exemplo, quando a gente fala de investimento, a gente fala muito sobre o mundo do mercado financeiro, ele tem vários produtinhos ali. Só que como a gente monta a receita de cada cliente, é de acordo com a experiência. Então, é exatamente o que você acabou de falar. Pô, um cliente mais de idade, ele tem um certo perfil. Cliente menos de idade, ele tem um outro perfil. Então, é muito parecido. A gente faz a receita baseado nas experiências do cliente e o que tem disponível no mercado. E aí faz a Fusion Cuisine. Então, porque é o seguinte, né? Na internet é vendido que existe uma receita, né? Existe uma receita para os seus... existe uma receita pronta para os seus investimentos. Então, você vai comprar tal coisa, tal ativo, e esse ativo vai garantir que você ganhe dinheiro para sempre.
Então todo mundo busca essa receita pronta. Sim. E não existe, né? Não existe, porque daí você faz... Que nem você fez, por exemplo, muitos clientes, ou até nós mesmos, a gente tem essas tentativas e erros, vamos dizer assim. Não, fazer uma carteira assim. A técnica diz que é isso, mas você vai aprendendo com a experiência como você ajusta para cada um. Então, vou dar um exemplo prático aqui, quando eu penso de clientes que estão há muito tempo comigo. Normalmente, eles começam com um perfil e eles vão mudando ao longo do tempo, porque você vai conhecendo cada vez mais aspectos subjetivos da pessoa. Do psicológico mesmo, como ela se comporta em situação de estresse, como que ela age naturalmente. E aí você vai criando essa receita única. Então, é muito legal isso, essa paralela. E outro ponto em relação a experiências cara, você só tem experiências quando você vive, né? Então você precisa, às vezes, para quem tá no começo ou quem tá pensando em fazer alguma coisa, fala, pô, mas eu gostaria de ter mais experiência. Cara, você tem que viver, você tem que ir fazendo. O que a gente fala de clientes é justamente isso, né? Quando a gente começa a trabalhar, você imagina que entende como é que funciona um perfil de alguém. Mas depois você vê que é diferente. E aí, Igor, entrando um pouco nessa questão de perfil e de lidar com pessoas diferentes. Você já teve que lidar com algum cliente que foi lá no seu restaurante e se decepcionou com a experiência que você propôs? Como que foi isso? Conta essa história para nós. Já teve gente assim de não gostar mesmo, falar para mim, olha, eu não gostei. E como o restaurante de menu, eu sempre gostei para você não jogar todas as suas fichas num prato só, né? Então, eu poder ir analisando o cliente e falar, putz, ele não está comendo. Não está comendo. O que eu faço, né? Como passar é que eu na mudo mesa. Ali? Tem alguma coisa que eu posso fazer para o senhor, né? Para a gente tentar virar o jogo. A pessoa sair dali... A gente até tem uma carta quando... É uma coisa que eu tive que colocar para as pessoas meio que sintonizarem e curtirem a experiência. Que eu sentia muito que tinha passante na rua, entrava no restaurante e sentava só para comer. E como a gente vende um menu inteiro, a pessoa não entendia o que estava acontecendo ali. Então, tem a cartinha, cada vez mais as reservas são assim, por reservas, pré-determinadas antes. Então, a gente sabe se é uma comemoração, se tem restrição e tudo mais. E daí a gente consegue fazer esse filtro para ver o perfil da pessoa, né? Então, a pessoa às vezes fala, eu tenho restrição a peixes e frutos do mar. Nossa, pra gente é muito difícil, porque eu trabalho comendo com muito peixe e frutos do mar. E daí eu vou falar, vou mandar só prato vegetariano? Eu sei que não vai agradar essa pessoa, então a gente tenta dar um jeito de colocar um pratinho a mais de carne para realmente personalizar aquele menu daquela pessoa, né? Claro que não é sempre que consegue fazer, mas a gente também deixa traçado um mapa na cozinha. Então, quando o menu é criado, eu crio o menu da casa, menu zero lactose, zero glúten, pessoa que eventualmente não pode comer oleaginosa, pessoa que não pode comer frutos do mar, pessoa que não pode comer peixe. Então, a cozinha está com a produção preparada já para essas pessoas. Para poder diminuir justamente essa chance de dar errado. Né? Mas isso é um ponto que, de novo, cara, para mim é o mais fato curioso que você está num nicho muito específico, cara. E assim, por mais que você tenha aberto com uma ideia legal, eu queria entender como que foi essa transição para conseguir atrair esse público, né? Porque é um público selecionado, é um público que, por mais que Curitiba seja uma cidade rica, é escasso. Sim. Então, a proposta de vocês é muito private. A gente faz até um paralelo com o nosso trabalho quando tem esse tipo de serviço. É muito tailor-made, que a gente chama. Pô, é uma coisa muito específica, a pessoa tem que sair com sensações e poucas pessoas têm a capacidade financeira e percepção de paladar para apreciar. Como que foi você atrair esse público? Como que foi? Quais pessoas te ajudaram ou não? Foi, deixei lá na rua e as pessoas foram entrando e deu certo. Como que foi essa estratégia? Eu acho que é um trabalho, é uma junção de muitas coisas, né? É muito ampla essa resposta. Para cuidar para não me perder. Começa pelo começo. Mas acho que para eu fazer o que eu faço hoje, por exemplo, um sushi de shopping é muito importante. Senão as pessoas não estariam dispostas a comer peixe cru. As churrascarias são muito importantes. Senão eu não poderia servir uma carne no ponto que eu quero. Então, todas essas empresas foram, aos pouquinhos,
cada um trabalhando um pouco para eu poder fazer o que eu faço hoje. O Celso Freire, quando abriu o restaurante em Curitiba com gastronomia, alta gastronomia, ele, não sei quantos anos atrás, 30 anos atrás, teve que remar contra a maré para a gente estar fazendo o que a gente faz hoje. Então, tem esse ponto que ajudou muito. Quando eu abri, o menu era uma coisa que não estava também tão natural nas pessoas. Então, eu fui contra... Daí foi minha vez de estar contra a maré. Quando abri o restaurante, eu posicionei ele em frente de um hotel famoso de Curitiba. Então, ali me ajudou muito. Então, quando tinha fila ali na frente, iam para o restaurante. Então, isso me ajudou a ter um fluxo ali nos primeiros anos. Uhum. As mídias foram muito orgânicas sempre, mas sempre me ajudaram muito. Acho que esse boca a boca de Curitiba vale muito. Sim. Ainda é meio provinciana a cidade. O curitibano assim. é chato. Se o curitibano só gosta de alguma coisa... E só para ele entender onde comenta. que fica e qual restaurante, é na frente do Noma, ali na Batel. Então ele tá no coração do Coração Batel, do Batel. nos melhores hotéis da cidade, super bem posicionado, isso é verdade. Hoje tem bastante cliente da cidade, mas tem muito de fora também. Então, Pessoas que vêm para Curitiba para ir no restaurante. Que legal. Claro que foi... Assim, ano a ano do restaurante foi muito maluco, porque eu abri em 2017, 2019, já começou a pandemia e cada hora era uma coisa, né? Então, eu nunca tive um histórico de ano a ano do que eu posso fazer para estar me defendendo. O cara foi apagando incêndio atrás do outro. Então, Mas cara, a vida do empreendedor é essa, né? Então, teve, na pandemia, muita gente de fora, não podia viajar para fora. Nossa, muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, estavam vindo comer aqui. Nossa. Foi legal. Curitibano também resolveu tentar conhecer o restaurante, que é uma coisa que às vezes você lança, geralmente em Curitiba é aquele lançamento, aquela fila, de repente vai apagando, né? Eu fiz o contrário, eu não falei para ninguém quando eu abri. Deixa pegar. O playbook fala uma coisa, o Igor já fez... Não, vou do outro lado. Cara, mas eu acho que deu certo. Mas é por isso que dá certo. Você vê que, de novo, né? Não existe uma receita para o sucesso. Cada pessoa, cada negócio tem a sua história. Mas teve uma questão de segurança, né? De não, vou abrir... Não, pode ser que entre muita gente, mas também... Estava posicionado num lugar legal. Exato. Também não foi do nada, né? Tinha uma marca Exato. que eu fui atrás de gente para me ajudar a construir a marca e tudo mais. Então, vamos abrir assim, e aos pouquinhos vai indo. Acho que devagar e sempre. Acho que eu tenho que ser o lema. Esse é o lema. Começar aí aos poucos e na ajudando. pandemia teve operação de massa. Então, delivery de massa em casa. Teve operação de hambúrguer. Também... coisas que nascem ali no restaurante que podem virar outro negócio, né? Então, tudo que eu aprendi com aquilo, às vezes eu uso no restaurante, mas está guardado. Uma hora pode ser que, cansei do menu, vamos abrir outra coisa, né? Então, desde o primeiro curso internacional que você fez até hoje, foram quantos anos? Nossa, agora faz tempo. Qual foi o ano? Eu ajudo na conta. Nossa, o ano não sei falar. O restaurante tem 6. Mais 3 de Manu. 9, 10. Mais 10 anos. Tem mais de 10 anos. É isso. Cara, e de novo, estamos ao 9º episódio do podcast. Em todas as histórias que a gente tem, é no mínimo 10 anos para a pessoa ter sucesso em alguma coisa e tá ali. E aí, de repente, a pessoa fala, pô, tem uma marca de sucesso. Ah, mas não vê só vê a pontinha do iceberg e não vê tudo o que aconteceu lá. Então, são... uma década. Quantas pessoas permanecem fazendo a mesma coisa por 10 anos? É impressionante. Todo mundo que sentou aqui, a gente pergunta, pessoas que têm negócio há mais tempo, né? Todo mundo fala mais de 10 anos, mais de 10 anos, mais de 10 anos. É engraçado que na faculdade o payback tem que ser em 5, né? Exato. Na faculdade, se verdade. O payback for instantâneo, é melhor. Instantâneo é melhor. No livro tá escrito, mas não, né? Que a gente sempre fala, a gente leu isso num livro. E nesse livro ele diz, né, que as pessoas precisam de pelo menos 10 anos fazendo a mesma coisa para elas serem outliers, que é o nome do livro. E toda vez que a gente conversa com alguém que tem algum sucesso acima da média,
a pessoa fala ao mesmo tempo pra gente que, cara, foi mais de 10 anos. Pô, não, normalmente assim, putz, não lembro, hein? Faz tempo. Aí mais de 10 anos? Mais de 10 anos. E o que nem você falou aqui, pô, vocês já trouxeram um pessoal diferentes sambas e cara, sempre a mesma coisa. Converge sempre pra mesma na mesma conversa, cara. É muito interessante isso. Igor, qual que é o seu prato estrela? Aquele que você faz assim, que você fala, cara, é impossível alguém não gostar. Esse aqui, pô, pode fazer pra qualquer um. Aí, ó, agora você vai se comprometer. Eu tenho um problema, na verdade, que quando eu quis entrar para essa área desse estilo de serviço, eu tive que, assim, eu comparo muito com o curso de administração. Você aprende de tudo um pouco. E, assim, eu não sou especializado em uma coisa específica, né? Então, eu tinha que saber mexer com chocolate, mexer com pão, mexer com peixe, mexer com carne. Então, ficou meio no meio do caminho. Complicado de responder, assim, um prato. Até em casa, quando eu estou em casa, eu estou fazendo coisa, assim, que sai da minha zona de conforto. Essa fase agora eu estou no sushi. Eu quero me especializar em sushi para saber fazer sushi bem feito, né? Aí, ó, próxima vez, então, o Igor abre um restaurante de sushi top, a gente traz o Felipe. Aí sim, deu o chefe vem na mesa, explica as coisas. O fundador da Portfel, o Felipe, ele é alucinado por comida japonesa. Ele tá numa fase agora, né, todo dia ele posta lá todo dia não, mas assim, no Instagram dele, sim. comida japonesa diferente do que a gente come convencionalmente aqui, né? Pedindo nos deliveries da vida. E aí, deixa eu aproveitar que você falou do Felipe. O que você acha do corte do Wagyu? Uma pergunta bem aleatória. O que você acha do Wagyu? Eu acho que é muito bom, né? Ou é super valorizado? Ele é super valorizado ou não? Essa é a pergunta que a gente quer. Essa é a resposta. Hoje, para trabalhar com Wagyu assim no Brasil e poder vender bem, claro que daí entra um pouco daquele ponto que eu falei antes. As pessoas que começaram com sushi do shopping e tal. Então, hoje tem as casas mais especializadas introduzindo aquele corte super premium para um dia ter um mercado legal, né? Então, acho que é devagarinho que vai começando a criar esse público. Hoje, eu já usei o Wagyu no restaurante, só que eu não usava para finalizar. Eu usava ele num snackzinho, uma quantidade pequena, num corte de dianteiro que eu conseguia um preço mais acessível, né? Para poder ter no cardápio. Então, acho que todos os produtos têm seu lugar para ser utilizado. Uma trufa, você pode fazer um festival de trufa. O Wagyu, você pode fazer um evento, vamos colocar o Wagyu, apresentou para o pessoal, legal. Aí daí você vai testando, será que dá para manter esse produto? Não dá? Mas você acha que é uma tentativa válida, alguém que nunca comeu, ir no açougue agora e falar, cara, me dá um pedaço que eu vou fazer na minha churrasqueira lá em casa. De qualquer jeito. De qualquer jeito. A pessoa vai gostar ou você acha que é meio arriscado demais? Eu acho que é válido, mas eu aconselho, de novo, aquela história do respeito à tradição, né? Entra no YouTube e vê alguém fazendo para ter uma direção, para ficar bacana e você realmente curtir o momento, né? Não fazer ali, tentou e não gostou e... De qualquer jeito, fazer um Wagyu do mesmo jeito que você faz uma picanha. Ou, sei lá, faz a frigideira. Um bife, vai estragar a carne. Cada coisa, assim, o churrasco é um tema também muito amplo, né? Se você não tem uma churrasqueira específica, já muda tudo. Você pode ter uma parrilha uruguaia, pode ter uma estilo brasileira, pode ter uma japonesa... E daí, será que vai dar certo para fazer aquele corte que eu comprei, né? Será que não vai? Quando a gente eleva o nível de alguma coisa, você veja como tem muitos detalhes que são até difíceis de responder. Né? Pô, se eu comprar uma carne e se eu fizer ela de qualquer jeito, eu vou perder a carne, vou perder a comida, vou perder... Porque tem específico, né? Exato. O Wagyu, ele tem muita gordura, não é uma coisa assim? Tem, bastante. Então, as pessoas, elas acham que é só... não, o Wagyu é bom porque ele é bom. Você comer em altas quantidades, você vai se sentir pior do que comer uma picanha normal. O que a gente quer quando vai, assim, no churrasco que as churrascarias apresentaram pra gente? É aquele bifão alto, bonitão, né? Você vai fazer um bifão alto de Wagyu, não vai dar certo. Porque ele vai demorar muito tempo. Ele é uma carne muito marmorizada. Então... Já vai errar na hora de fazer, já saiu errado aí.
De novo, né? É que nem você falou dos produtos, a gente pensa, pô, tem um produto para cada situação. Uhum. Então é um produto premium que tem que ser usado certo, senão correta. você vai gastar muito dinheiro e vai ter uma experiência ruim, no final das contas. Faz bastante sentido. Igor, então já que você não tem um prato que a galera seria impossível de gostar, qual que é o seu prato preferido? O que você mais gosta de comer? Que você fala, putz, isso aqui é que eu gosto. Eu como de tudo, assim, mas se for... Quando eu era criança, assim, voltar no tempo, era uma polenta com galinha, assim, uma lasanha, acho que... Então, Madaloso resolve. Resolve. Madaloso salvando a culinária. Cara, é aquele papo que o cara que cozinha não gosta de comer a própria comida, é verdade ou não? Que ele fica saciado só de cozinhar. Eu sempre tentava experimentar os menus da casa que estavam sendo servidos, né? Hoje eu estou num ponto, assim, que às vezes eu não sinto a necessidade, assim, de estar sentado ali comendo para ver como que tá. Acho que uma coisa que eu consegui... É bom para mim não ter esse, tipo, putz, vou lançar o menu, mas eu tenho que comer antes para ver como é que tá. Pelo menos isso já passou. Uhum. Acho que é importante. Mas eu, às vezes, sinto falta de comer minha comida assim, mas essas comidas assim que faz em casa, mais simplificada, Comida caseira. assim. Arrozinho com feijão da mãe. Essa é comida. Eu brinco que eu vou ser um vovozinho muito, muito legal quando Todo mundo vai gostar de visitar o vô, né? Imagina. Não, enquanto ele tava falando, eu já tava pensando na esposa dele. Tipo, cara, imagina ela morar com um chefe de cozinha. De bobeira, eu vou fazer aqui um sushizinho de carne pra gente. Pô, tava com preguiça. Pô, eu tava com preguiça aqui, fiz um negocinho rapidinho pra gente. Pô. Negócio que você não acha em lugar nenhum pra comer, faz assim em casa, tá louco. Isso é bom, hein? E indo nessa linha de comida, então, qual que foi a coisa mais estranha que você já comeu nessas viagens e experiências de lugares que você falou assim, cara, isso aqui é Aquilo que eu não gostei foi aquele ovo milenar. ovo milenar? O que é esse negócio? Que eles enterram o ovo e o ovo fica preto, assim. Acho que eu já ouvi falar assim. Que é uma loucura dessa. Meu Deus. Só que Aonde daí é isso? eu comi em Singapura. Só que eu não consegui me comunicar com a garçonete. Tá? Ele tava com um problema ali. Daí eu falei, tem café aqui. Ela não conseguia. Ela Entendeu? Não entendia o que eu tava falando. Pra mim, tem uma notinha de café. Não sei se puxa ali da terra, alguma coisa. Mas eu lembro que para embarcar naquele avião, eu falei, eu vou passar mal. Nossa, mas como que é feito isso? Eu sei que eles enterram o ovo e fica lá não sei quanto tempo. Depois eles servem assim do lado de um lamen, assim. Nossa aquele ovo, senhora. porque é preta, a gema tá super cremosa, assim. Uhum. Mas é intenso o negócio. Intenso. Cara, pra um chefe de cozinha falar que é intenso. É bravo. É bravo. Jéssica, se estiver escutando, você pode convencer ele pra Singapura. Nossa. Pra Comer comer um um negócio ovo desse. milenar. Eu acho que também não foi o melhor lugar para comer. Comi dentro do aeroporto, lá no restaurante que tinha, né? O que era... Tava mas enterrado lá dentro da pista. Tava enterrado. É que a Tava gente embaixo foi, da pista do aeroporto. a gente foi comer aqueles dumplingzinhos, que é cozido no vapor, Uhum. que é muito gostoso, lá tem em todo lugar. E daí eu olhei no cardápio, e era o último dia lá, falei, antes de ir embora, é agora, né, provar esse negócio. Eu vou mesmo. Não foi muito boa a ideia. Pô. E, ô Igor, você falou lá atrás, o Gion até te perguntou, em relação à estrela Michelin, né? Todo chefe sonha em ter uma estrela Michelin, é verdade isso? Eu acho que cada um vai buscando propósito aos poucos, né? Vendo o que é prioridade na vida também para chegar num ponto desse, porque quando chega é algo também com uma pressão enorme. E daí você tem que estar disposto a abrir mão, às vezes, sei, um exemplo da família para manter aquela estrela, ou vice-versa. Ou você consegue conciliar tudo e ficar saudável para você, é legal. Mas às vezes pode ser que não seja, né? Então, ter esse estudo de risco, assim, né? Interno, né? Pra Interno. ver se vale a E pena. como que funciona o processo aí? Pra eles... Como que se ganharia essa estrela Hoje no Michelin aqui? Brasil, em Curitiba, ela não tem, né? O Guia Michelin, é só São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. Voltou esse ano.
Ele tinha parado durante a pandemia com a promessa de voltar para mais capitais, né? Por enquanto é só São Paulo e Rio. Até vou cozinhar amanhã num Michelin em São Paulo. Que legal. No Cazu. Que legal. Aí minha esposa vai junto para Pra aproveitar, pra comer. Não, e essa parte que você falou da pressão, tem um filme, chama Pegando Fogo, com Bradley Cooper. Sim. Que mostra exatamente essa pressão do cara para buscar a terceira estrela Michelin. Então ele tem 2, ele sai de um restaurante renomado e, cara, o filme ele mostra assim um caos, né? Dentro da cozinha, dentro do brigas internas. Realmente nesse nível de cozinha, acontece isso mesmo? Acontece o que mostra no filme ou aquilo lá é uma obra hollywoodiana que não condiz com a realidade? A pressão acontece. Eu acho que hoje o que ninguém vê depois dos bastidores, assim, você, o teu pessoal, mas o filme retrata bem uma coisa ali que às vezes você fica muito frustrado mesmo, você vê ele andando na ponte lá, sim. aquela bad, assim, isso acontece. A parte do funcionário hoje tá mais leve, que ele de jogar as coisas, assim, isso não tem mais. Deve ter por aí, né? Em algum lugar. Eu sou muito tranquilo, acho que não vejo sentido, acho que a pessoa tem que estar bem ali também, tá ali para um propósito, sonho teu, para fazer acontecer, acho que tem que estar todo mundo em harmonia, né? Acho que tem outros tipos de gestão melhores. Mais né? tranquilas do que mostradas. Já viu esse filme, João? Não. Cara, eu só sei a capa. Porque quando você falou, eu lembrei da capa do cara. Cara, esse filme é muito bom. É muito bom. Que ele retrata, assim... Cara, dá uma impressão de que realmente nesse nível alto de culinária, cara, é uma pressão tremenda. O cara fica preocupado toda hora com quem tá entrando no restaurante, se vai ser a pessoa que tá avaliando ele ou não. Mas quando a gente fala do topo de qualquer profissão, qualquer coisa que a gente faz com excelência, a gente gosta de sempre comparar com atletas, né? O topo é muito solitário. Porque o cara que vai... Eu imagino, são 3 no máximo? 3. Então, você chegar no topo, quantos 3 Michelins existem no mundo, sabe? Não Tem sei, centenas? Não deve ter centenas. O Brasil não tem nenhum. Deve ter pouquíssimos no mundo, no nível de excelência, que é uma... Cara, culinária é uma arte. Cara, você deve ser muito criterioso, deve ser muito difícil você conseguir, muito difícil manter. Imagine quão solitário deve ser a vida de um chefe desse. Porque o cara tem que fazer a coisa acontecer, tem que ter equipe, como você disse. Você tem que inspirar as pessoas em volta, porque sem as pessoas em volta, não existe nenhuma arte. Você pode ser um gênio, mas se ninguém quiser ficar em volta de você, você vai fazer sozinho. Né? E aí não vai conseguir. Então a gente vê que cada vez mais, quando você vai indo para esse nível de excelência, você tem que fazer exatamente o que você falou. Você tem que fazer a escolha. Eu quero isso mesmo. E eu estou aberto a abrir mão dessas... de outros aspectos da minha vida para isso. E aí seguir. Isso é muito legal, cara. Isso é uma coisa que você deseja e você, se estivesse em Curitiba, você batalharia para ter isso? Sim, mas eu ia chegar num ponto de pesar as coisas. Será que... Será que vale a pena ou não vale? Será que onde eu tô hoje vale a pena ou não, né? É complicado, né? É complicado. De novo, né? Para quem tá nos ouvindo no 9º episódio, a gente vai falar de novo do conceito de suficiente. Então, percebam como em todas as profissões, e na profissão de chefe de cozinha não é diferente, todo chefe tem um sonho, né? Um chefe de alta gastronomia, de ter uma estrela Michelin. Mas para você ter uma estrela Michelin, 2, 3, você tem que abrir mão de algumas coisas. Da família, da vida, do convívio com pessoas que você gosta, em busca desse sonho. E aí o que a gente está comentando aqui, que o Igor trouxe para a gente, é justamente isso. Você entender se você está disposto a isso. Porque, beleza, existe um pote de ouro lá no final do arco-íris. Mas a caminhada até lá, ela é árdua, né? É aquela velha história, né? Se fosse fácil, não teria graça, né? Mas quando eu estava fazendo o plano de negócio do restaurante, tinha uns episódios do Taste Made na internet. E daí tinha o John Sawyer, um chefe lá dos Estados Unidos, de Charleston. E ele tinha um restaurante chamado Trentina. Não tem mais. Ele acabou abrindo vários outros restaurantes, assim. Mas no vídeo retratava muito bem ele com a esposa, ela ajudando ele tendo tempo para ir caçar ingredientes com as filhas. Então eu falei, quando eu abrir, eu quero
tentar chegar o mais próximo disso, né? Todo mundo falava da área, assim, você não vai ter Natal, não vai ter aniversário do teu amigo, você não vai poder ir. Realmente acontece. De ficar na cozinha o tempo todo. Uhum. Cara, e você sabe qual que é a história das estrelas Michelin, Gil? Não faço a menor ideia. Cara, foi o seguinte, lá em 1889, os irmãos Michelin, dos pneus, abriram as lojas, a marca de pneus deles. Na época tinha 3.000 carros na França, é uma marca francesa. E para ajudar o desenvolvimento de viagens e para que fosse vendido mais carros, eles criaram um guia chamado Guia Michelin. Nesse Guia Michelin você tinha informações de viagem, como posto de gasolina, onde a pessoa podia trocar o pneu, bar, restaurante, mapas, informações importantes de viagem. E eles fizeram esse guia e começaram a distribuir para todo mundo para poder fomentar o negócio do carro, né? E aí, consequentemente, eles venderiam mais pneus. E eles ficaram por 20 anos distribuindo de forma gratuita esses guias. Até que um dia um dos irmãos chegou numa loja deles e viu esse guia servindo de apoio para uma bancada de trabalho de algum deles lá. Aí o cara ficou pé da vida, falou, cara, não vou mais doar, né? Não vou mais dar esse guia para a galera. E aí tem uma frase muito icônica dele que ele falou, olha, o homem não valoriza o que é de graça. E aí ele levou mais alguns anos, ficou 10 anos, não lembro exatamente o período, e voltou com o Guia Michelin de forma paga. Então a pessoa pagava 7 francos na época para comprar um guia. E aí ele começou a setorizar os restaurantes. Então tinha todas as informações e tinha setorização de restaurante. Eu quero um italiano, eu quero um francês, eu quero não sei o quê. Tinha lá nos guias. E aí nisso ele foi percebendo que as pessoas compravam esse guia dele e elas queriam cada vez mais saber sobre restaurantes. Então ninguém mais queria saber onde abastecer o carro, queria saber de restaurantes. E aí ele foi evoluindo, até começar colocar, falou, putz, então agora a galera só quer restaurante, eu vou mudar esse guia só para ser sobre restaurantes. E aí começou. Os que se destacavam, ele dava uma estrela. Começou assim, 1 estrela Michelin. E aí depois disso, passou 5 anos, ele aumentou de 0 para 3. Então o restaurante só estava no guia, ele não tinha nenhuma estrela e o melhor tinha 3. E aí 5 anos depois, ele colocou os critérios para as pessoas terem as 3 estrelas Michelin. Isso a gente está falando de 1926. Então, cara, até hoje os critérios são os mesmos. Talvez tenha algum tipo de melhoria no processo. Mas, cara, estamos falando aí de muitos e muitos anos no filme, para a pessoa ganhar essas estrelas, né? Que ele chega um inspetor lá no filme e ele coloca um garfo embaixo da mesa, assim... Para sinalizar que ele era um inspetor. E eles comentam assim, na história lá da Michelin, tem, falando sobre o guia, que eles foram contratando pessoas ocultas, que eles chamam. Justamente para isso, assim. Que até hoje realmente acontece assim. Ninguém sabe, só os caras que contratam, que eles vão lá e avaliam de forma anônima e dão ou não as estrelas. Cara, que doideira. Loucura, né? Faz tempo. 100 aninhos, coisa rápida. Mais do que 10 anos, né? Mais do que 10 anos, tá louco. Tem alguma coisa que você não comeria, Igor? Algo que você fala, cara, isso aqui eu não como de jeito nenhum. Para experimentar, acho que vai de tudo. Tudo? Mas... não sei. Tem um vídeo lá do Anthony Bourdain no Vietnã. Daí o japonês... japonês não. Vietnamita. Pega lá e mata a cobra na frente, tira o coração e bota numa dose de pinga deles lá. Ele tem que virar, assim. Nossa. Fiquei com uma vontade, assim, mas também aquele... realmente qualquer coisa. Cara, qualquer coisa. Ele conseguiu pra você provar. que duvidava, realmente é qualquer coisa. Cara, quando você pensa assim Você comentou que você sempre quis ter a sua marca pessoal quando você fez o restaurante. Mas o que... Você teve algum impacto, vamos dizer assim, da família para você criar esse próprio negócio? Alguma história... Alguém dentro da família falou, pô, Igor, faz isso aí mesmo, ou foi tudo sua ideia? Sempre tive muito suporte dos meus pais. Só que o meu pai, tanto meu pai quanto o meu tio, os irmãos... 2 irmãos são mais de trabalhar não como empresários, né? E tem um outro, até o mesmo tio do Gion. Só dar um spoiler aqui.
meu padrinho. Júlio, se estiver escutando, deixei uma mensagem pra você. Eu não vou falar, só pra você ver se tá escutando ou não. Ele sempre foi para esse lado empreendedor, né? Então, acho que tem que gostar mesmo de empreendedorismo. Eu lembro quando estava no plano de negócio lá, meu pai com o meu outro tio também ajudavam muito a dar toques, assim, mas ele falava, liga pro teu tio lá que ele, Ele manja mexe mais. com isso todo dia, né? Então, acho que ali começou também essa vontade de querer abrir um negócio próprio. E realmente é um negócio, né? Eu tava lendo a história daquela chefe, Anita Lo, que você trabalhou lá em Nova York, e ela fechou o restaurante, né, o Anissa. Até pegou fogo já uma vez. Ah, é? Uhum. E aí ela deu uma entrevista, as pessoas questionando muito o porquê dela ter fechado esse restaurante, né? Em numa das partes ela fala justamente sobre negócio. Ela fala, olha, um chefe de cozinha, quando a gente quer cozinhar, a gente não pensa num negócio, a gente quer cozinhar. A gente quer fazer a comida e quer que as pessoas gostem da comida. Quando eu abri meu restaurante, eu percebi que a coisa que eu menos tinha que me preocupar era com a comida. Eu tinha que administrar uma empresa. Então, eu tinha que administrar funcionários, eu tinha que administrar contas, então, financeiro, coisas que eu não fazia a menor ideia. E isso foi me desgastando ao longo do tempo. Então, tudo isso para dizer que, realmente, empreender, seja em qualquer área, ela é difícil e você precisa ter uma visão ampla, né, de tudo. E não só olhar para a cozinha. Porque, imagina, se você se preocupar só com cozinhar e trazer os ingredientes perfeitos, seria muito mais fácil, né? Eu hoje queria muito estar dentro da cozinha, acaba passando longe às vezes. Hoje, quem cuida toda a parte do negócio é você? Parte financeira, de treinamento de equipe, tudo isso ou não? Fica comigo, eu divido bastante responsabilidade com o meu subchefe, que é o Bruno. Eu fico passando para ele algumas coisas, mas a parte de financeiro, marketing, acaba tudo comigo. O telhado deu problema, vamos ver o que está acontecendo. É uma empresa pequena, né? Então é difícil setorizar as responsabilidades. Você vai, às vezes, criando alguns cargos meio mistos, assim, mas chega uma hora que não tem como, fica muito sobrecarregada a pessoa, né? Então, acho que a única forma é o grupo crescer para você começar a ter... vamos colocar um pessoal de RH, um de marketing, acho que é o sonho, acho que do dono de restaurante. Para que você possa voltar para o que você gosta de fazer, que é cozinhar, e não se preocupar com mais nada. Você vê que, de novo, fazendo um paralelo com a nossa profissão, que é justamente isso que a gente tenta falar para as pessoas que a gente gostaria de proporcionar. Que a gente oferece um serviço de gestão de patrimônio para que ela não se preocupe com mais nada, além de trabalhar e ficar com a família dela. E deixar com que essa parte mais chata fique com quem é mais especialista e quem tem tempo e quem trabalha para isso. Então, que é mais ou menos o sonho que a gente fala, olha, acho que a gente constrói esse planejamento para você, só cozinha. Cozinha aí que a gente faz o resto. No final das contas, você não vai no médico, no cardiologista e fala assim, sei lá, tô com dor no peito aqui. O cara fala, não, você tem que fazer tal coisa. Não. Eu olhei no YouTube que eu não preciso fazer isso. Se eu der uma corridinha na esteira, tá tudo resolvido. Quando a gente pega a nossa profissão, principalmente, o pessoal acha que não. Eu consigo ser empresário, cuidar dos meus investimentos, cuidar da minha família e ainda ter uma vida ativa fisicamente, vamos dizer assim, fazer exercício. Cara, existe. Então, veja você, você tem a tua empresa, que no final das contas você gosta muito da cozinha, mas eu imagino que o que mais você faz, como você mesmo disse, o que menos você faz é cozinhar. Que é a coisa que você mais gosta. Então, é meio que essencial você se munir de pessoas boas em volta de você para você ganhar escala, ganhar tempo. Com isso, vocês têm quantos funcionários hoje, mais ou menos? 7. 7. É enxuta a operação mesmo. Quando eu consigo estar na cozinha é quando é parte de testes, né? Chico Xavier desce, eu escrevo tudo e começa. Começa a provar. E outro dia que eu gosto muito é dia de fotos, que daí
quando tá terminando, não, agora Finalizando. o prato agora vai ficar assim e não vai mexer mais, né? Nossa. E como que é a rotina, cara? Por exemplo, vocês abrem de terça, domingo? Terça, sábado. Terça, sábado. Começa que horas até que horas, normalmente? O pessoal chega às 2 da tarde Uhum. e sai ele pelas 11h48. Dá bastante tempo. Dá bastante tempo. O restaurante abre que horas? 7h30 para atendimento ao público. Cara, eles começam Então, 5 horas antes Pra de organizar. abrir para organizar tudo. Eles chegam às 2 para as 5h30, tá tirando o intervalo até 6h30. Para as 6h30, 7h30 tá fazendo o briefing do serviço para ver quem que tá comendo, o que tem de restrição alimentar, comemoração e tudo mais, para daí os clientes chegarem. Que legal. E lá na cozinha de vocês, todo mundo se chama de chefe também, igual nos filmes? Ou... Mas sim, chefe. Oi, chefe. Não. Masterchef. Não, cara, eu tô vendo uma série. A gente começou a ver uma série ontem, chama The Bear. Vocês já viram? É muito boa. É muito boa. E, cara, ele é um cara também super renomado que ele meio que herda um restaurante pequenininho do irmão. Né? E todo mundo se chama... Ele tenta implementar a cozinha francesa, que ele chama, num restaurante, cara, de bairro, assim. Porra, daí é uma loucura. Ele falando pra galera se chamar de chefe, querendo organizar as coisas. Mas o The Bear tal. é bem realista. É assim, bem realista? Sim. Eu acho legal. que o do Bradley Cooper é mais forte, mais assim. fantasioso. Acho que já aconteceu muito isso, mas Aham. hoje já tá mais leve. Mas o The Bear é uma realidade já mais atual. Mais atual. Cara, é bem legal essa série também, porque mostra muito isso também das pressões, de como que funciona a vida de um chefe e, cara, de como dentro da cozinha precisa ter uma organização, assim como uma empresa, assim como qualquer outra coisa que a gente for fazer, porque, cara, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, você precisa de uma equipe, você precisa de um processo, você precisa que as coisas funcionem linearmente para que dê certo. E a gente, nesse estilo, não tem que nem agora eu tô com 6 meses do mesmo menu, né? Mas daqui a pouco muda tudo. Então, todo o layout da cozinha, todo mundo... Muda mudar o layout também para... Equipamento. Essa panela aqui não dá mais para usar, agora tem que usar essa. Nossa. Troca de posição, todos os utensílios. Nossa, tudo. Para poder fazer. Caraca. Nossa. Igor, entrando agora um pouco mais na parte, saindo um pouco da culinária, queria que você contasse pra gente um pouco da relação que você tinha com o dinheiro na época que você era pequeno, então, ali adolescente, como que sempre foi falado isso na sua casa, se vocês tinham o hábito de poupar, se vocês tinham o hábito de pensar no futuro, se planejar para o futuro, como que era isso abordado na sua casa quando você era pequeno, para como você aborda isso hoje com a sua família? Se você pudesse traçar um paralelo pra gente em relação a isso. Sempre meu pai me falou, guarde das coisas para você ter as coisas, né? Tenho uma vida muito boa, assim, graças a Deus. O pai sempre pôde oferecer isso pra gente, mas sempre com aquele cuidado de... o dinheiro, assim, vai e vem, né? Uma coisa que ele me falou uma vez, dinheiro pega na mão e sai do mesmo piscar de olho, né? E bem material você consegue construir e cuidar, né? Então, ter esse cuidado para ser duradouro e você realmente poder deixar... Que nem hoje eu penso muito na minha filha, o que vai ficar para ela, né? Então, ir cultivando isso para ela, quando chegar na minha idade, estar com uma estrutura familiar boa, assim, uma qualidade de vida boa, né? Que massa, cara. E indo um pouco nessa linha de família, assim, de riqueza, o que você considera hoje como uma riqueza para você? Acho que tempo, né? Se você pudesse ter mais tempo... Tempo é muito importante. Esse negócio, por exemplo, do tempo. Como que é o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional? Porque a sua esposa ainda trabalha lá também com você? Ela ajuda mais na parte de eventos, assim, mais de WhatsApp. Na operação ela não tá porque é tudo à noite, daí... a gente tentou, mas é uma janela muito pequena da escola para ela tá indo e voltando, não dá certo. Como você está conseguindo conciliar aí a vida de chefe e a vida de pai? O domingo é sagrado, né? A gente deixa para a família. Nas segundas, geralmente, tento fazer uma comidinha ali para elas e ficar mais tranquilo. A gente
acabava indo no shopping, assim, já não fico eu com ela, né? Então, fico em casa ali, tranquilo, de boa. Sempre tento ter as manhãs para fazer um exercício. Também um pouquinho que eu acordo, mas isso é muito... como é que se diz? Eu vejo o dia que eu acordo um pouquinho mais tarde, que eu não pude dar um abraço nela, assim, me pega. Já sabe? pega? Porque, fiquei muito mais tarde no restaurante. Então, tentar se saber até que ponto pode ficar lá e sair para estar acordado cedo, para ela acordar e dar um oi para você, para as duas, né? Senão eu vou para academia, senão vira uma rotina assim, trabalho, academia, ou trabalho e dormir, trabalho e dormir, né? Acaba não tendo tempo de ficar com elas, nem né, de ver as coisas acontecerem. Acaba sendo igual pra todo mundo, né, cara? Não adianta. Mas é interessante ter esse pensamento. Mas acho que em todos os ramos, né? Sim. O meu é ruim porque é à noite. Mas se pegar, sei lá, a pessoa trabalha numa empresa, numa multinacional, sai muito cedo, chega relativamente tarde em casa, também não tem aquela janela para poder brincar com a criança, né? Não é isso? É mais intenso mesmo. É mais intenso. Igor, você cultiva algum hábito financeiro, cara? Alguma coisa que você seja regradinho em fazer, pô, eu faço isso há tanto tempo, gosto de fazer, gosto de lidar dessa forma? Seja no restaurante ou seja na vida pessoal. No restaurante, né? Eu sou bem regrado, assim, É? planilhas e tudo mais. Em casa eu sou mais... Precisava melhorar esse ponto. História clássica. Já tá bom. Você tá regrado na PJ, pelo menos... Você tá organizado na pessoa física. Esses dias apareceu lá, baixa sua planilha no Excel e resolva a sua vida. Aí, ó, a receita. Faz a receita. Eu falo, sempre tem, cara. Sempre tem. Sempre tem um patrocinado. A planilha, mexi um pouquinho, já larguei. Já desisti. Eu já preenchi uns dados. Achei que eu ia apertar alguma coisa e resolver. Não, resolveu. É sempre assim. Essas receitas que tem na internet. É igual a gente procurando receita pra fazer comida. Acho que vai fazer igual também. Mas o GPT hoje, se falar a receita ali, ele dá? É? Dá. Detalhado? Esse dia eu falei, quero fazer um molho branco pra pôr na lasanha, só que eu não queria ficar mexendo, né? Daí ele me passou assim, certinho. Como fazer? Nossa, boa dica, cara. Mas eu já coloquei, criei um menu também. Já. Ou coloquei... O que você achou do menu que eu criei agora? Daí ele respondeu, né? Ele tem uma pegada mais de faculdade, assim, quando eu pedi para ele criar. Daí quando eu mostrei o meu, ele... Não, muito legal, os clientes vão gostar das notas disso, daquilo. Ele já criterioso. Mas eu tava conversando até com um consultor portfólio que disse que ele fez um curso sobre inteligência artificial que você consegue usar no GPT e criar uma espécie de um gêmeo seu. Você cria baseado ali no GPT, você cria um bot ali e você coloca um arquivo em texto que vai ter a tua matriz. Então, como que são os seus conceitos familiares, blá, 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 blá. Você coloca tudo ali. Caramba. E ele vai responder de acordo com você. Isso vai ser como se fosse um segundo você respondendo você mesmo. Nossa. Cara, quando ele me mostrou aquilo, cara, eu falei, que doideira, cara. Eu não tô pronto pra esse mundo. Você consegue, tipo, conversar com você mesmo pra ter ideias. Tipo, fiz isso, deveria ter feito o quê? Ele vai te responder sem emoção, né? Vai te responder de acordo com a razão, com a tua criação. Vou colocar a Jéssica pra conversar comigo mesmo no GPT. Já pensou? Dois Arthurs? Cara, Nossa. É louco. Bizarro mesmo. Igor, partindo para os finalmente aqui, para as últimas perguntas que a gente tem para você, queria que você deixasse um conselho para quem está começando no mundo da gastronomia, quem gostaria de abrir um restaurante, enfim, um conselho que você pudesse dar aí para quem está nos ouvindo e gosta da área também. Acho que insistir, né? Porque é um trabalho que ele é demorado, assim, para você ir crescendo. E não desistir. Mas se você gostar muito mesmo, se você vê que não é para você, acho que é melhor trocar de área. Porque é um mercado difícil. É um mercado difícil. Eu vejo muita gente que sai da sua área esperando que vai abrir um restaurante e vai resolver a vida. É difícil, Ramo. E não é assim. Até saem às vezes assim umas matérias, piores negócios para se abrir, né? O restaurante tá no Restaurante no topo. top 3. Sempre. Que é complicado.
complicado, né? Lidar com muita coisa, muita complexidade. Parece simples, mas não é, né? Nunca é. Eu tô na área, assim, por muito amor e porque é isso que eu sei fazer, né? Senão, acho que estaria em outra área. Não tem plano B, é isso aí. É isso. Se um dia surgir um plano B, o Igor vai fechar o restaurante, pessoal. Brincadeira. A gente tem 2 tradições aqui no podcast. A gente sempre pergunta para o nosso convidado qual o livro que mais impactou a vida dele e a gente compra esse livro e entrega para o próximo. Então, no último podcast, o José nos indicou o livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, que a gente vai te dar de presente. Obrigado. E queria saber de você qual livro mais impactou a sua vida. Ou que você gostou, que você possa Indicar para o próximo convidado. Eu acho que é um bem específico da área de gastronomia, mas a arte da fermentação, do Katz. É um livro que não é assim uma receita de bolo, é mais história de como que surgiram esses processos. Uhum. E acho que é bem interessante. É interessante. Uhum. Legal. Perfeito. É bem legal. Saímos do convencional. Não sei se a pessoa que vai receber vai gostar. A ideia é justamente disseminar conhecimento. Exato. Porque, que nem você disse, a gente entrevista pessoas aqui de diferentes nichos. Diversas áreas. E aí, pô, vai que a pessoa lê esse livro e fala, cara, gostei disso aqui. O novo hobby foi aberto para essa pessoa que Porque nunca tem tinha muita pensado. gente que tem hobby, né? De cozinhar em casa, tal, de fazer comida. Às vezes é legal, eu gosto. Eu gosto mais de comer do que cozinhar. E a gente tem uma outra tradição, Igor, que seria toda vez que no final de cada episódio a gente pede uma recomendação de alguém que você conheça, que você acha que tem uma história legal para contar aqui, para sentar aqui e conversar com a gente em próximos episódios. Tem uma recomendação aí para nós? Ixi, assim, da mesma área? Cara, Não. A primeira pessoa que vier na tua cabeça fala, puta, esse aqui, esse ia ser bom. Pode ser da área, pode ser alguém que você conheceu, alguém que você fez um curso junto, algum chefe, alguém que você de trabalhou algum outro aqui. restaurante. Que você fala, pô, esse cara aqui... Tem um cara que eu fiz ele deu um curso de afiação de faca agora recentemente pra gente. E volta e meia ele tá em Curitiba, que é o Rodrigo, da Instituto da Afiação. Pô, que legal, cara. Legal. Ia ser bem diferente, hein? Pô, esse ia ser massa. Pô, legal. Ele mora lá em Londres, mas volta e meia ele tá aqui. ô, louco. Pô, próxima vez, então... Não, Isso é vamos legal. pegar esse contato Esse aí, contato... porque coisa vai ser interessante. específica, máxima, e Imagina, o cara nem- tá em Londres, cara, afiando faca. Ele afia pro Gordon, pra esses louco. restaurantes dele. Tá então. maluco? Pô, esse cara vai ter muita história boa, muita história boa. Ele é brasileiro? Brasileiro. Pô, aí é bom demais. Puta, que massa, cara. Olha que tem gente ganhando dinheiro de tudo que é jeito no mundo, João. O cara tá afiando faca em Londres. Tá aí. Ah, que doideira. É brincadeira. Igor, obrigado, cara. Eu que Obrigado agradeço, por ter foi muito aceitado legal aí o o bate-papo. convite. Deixa aí as suas Considerações palavras finais. Como que a gente acha o restaurante Igor Nas nas redes sociais, o seu Instagram, para quem quiser. Faz o seguir marketing. aí. Faz o marketing. Agora é a hora do marketing. @restaurante Igor. @igor.marquezine é o meu, pessoal. A gente fica ali na Rua Gutenberg, 151, em frente ao Hotel Noma. No centrinho do Batel ali, não tem como errar. E faça um reserva. É isso que eu ia falar. Manda mensagem antes. Não vai chegar lá só chegar passando, que você não vai entender a experiência do negócio. Joãozinho, mais um? Mais um, né? Começou o segundo semestre. Começou o segundo semestre e vem mais por aí. Galera, obrigado para você que nos assistiu até aqui e até o Pera aí, próximo. até a próxima Opa. nada. A gente esqueceu de duas coisas nessa verdade. Essa Então, é sempre com você, essa parte. Ó, pra você que chegou até aqui, escutou isso aqui, cara, curte umas 10 mil vezes, manda pra 1000 amigos, porque isso é muito importante pro crescimento do canal, o YouTube agradece. E se você quiser ser atendido por alguém da Portfel, nós temos mais de 350 consultores ao redor do Brasil. 400. Chegamos em 400 ali, ó. Tô até desatualizado, pô. Quantos bi sobre a 5 consultoria? bilhões e Sim. 400 consultores. 5 bi sob gestão. Se você estiver em qualquer lugar, desde o sul ao nordeste, norte do Brasil, a gente vai achar o consultor adequado e mais próximo de você para te atender. Galera, valeu. Até a próxima. Tamo junto. Falou!